A expectativa sobre o seu chamado desperta em algumas pessoas um ponto de interrogação. E eles imaginam que tudo acabou e sempre vai ter uma dúvida que só será respondida por Deus, somente por Deus. Eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida através dessa palavra e eu queria que você acompanhasse do início até o fim, por gentileza. Eu sou o pastor Paulo. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E quero pedir a você que compartilhe esse conteúdo para que mais vidas elas venham entender o que Deus quer realmente falar conosco na tarde, na manhã, na noite ou na madrugada desse dia. Não sei o horário que você vai acompanhar. O ministério de Cristo começa com a grande incógnita, um grande incógnita, um enigma mesmo. Esperavam, os judeus esperavam o Messias que viria de uma família nobre. E o Messias vem de uma linhagem, de uma família, de um lugar, sai de um lugar pobre, aparentemente. Porque as pessoas se enganam muito com a aparência. Vem de uma linhagem nobre, sim, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas muito julgado por aquilo que aparentava ser filho de carpinteiro. E as pessoas nos julgam muito por aquilo que nós aparentamos ser. Elas não procuram em nós a essência que cada um de nós nascemos, porque cada um de nós nascemos com uma essência a ser desempenhada, principalmente no tocante ao que fala a palavra, a obra de Deus. E eu digo que o ministério de Cristo sempre deixou um ponto de interrogação. Até hoje, para os judeus, eles não acreditam, eles não podem aceitar que Jesus era e é o Filho de Deus, que Yeshua era e é o Filho de Deus. Eles ainda esperam alguém que venha de uma linhagem nobre, humanamente falando. E quando Jesus se apresenta na nossa vida, ele sempre se apresenta simplesmente como aquilo que ele é aqui na terra, como filho de um carpinteiro e de uma virgem despojada. Mas ele faz a diferença. Ele faz a diferença, mas deixa sempre pontos de interrogações para incentivar a nossa fé, para ver quem realmente crê, porque bem-aventurado, ele disse, é aquele que viu, mas não acreditou. Quando Jesus ele morre, para os discípulos, caiu no esquecimento a palavra que ele disse, que morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porque às vezes cai no esquecimento. Quando você vê a adversidade, a morte, o problema, a dificuldade, os dois mais temidos inimigos, que é a morte e o inferno, cai no seu esquecimento as promessas que Deus lhes fizeram. Porém, Deus ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Mesmo que eu seja infiel, o Senhor ele vai permanecer fiel à sua palavra. E ele vai colocar sempre um ponto de interrogação para ver quem crê e quem não crê. Quem acredita nas promessas e quem não acredita. Eu só sei se a minha fé é uma fé válida quando eu estou diante da adversidade, quando eu estou diante do problema, quando eu estou diante da morte, quando eu temo o inferno e eu opto, eu tenho a opção de viver da fé.
de estar na fé, de acreditar que Jesus morreu sim, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. E aí que eu quero falar com você sobre os pontos de interrogação. Assim que Jesus morre, eles querem arrumar uma desculpa para a ressurreição, porque ao terceiro dia ele ressuscita. Então eles vão macumunar um plano e dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E até hoje, muitos ainda duvidam da ressurreição de Cristo, mesmo a pedra do túmulo sendo removida. O que eu quero dizer? Evidentemente, Deus podia ter glorificado Jesus na presença de todos os que estavam e queriam participar da festa que eventualmente ia acontecer, a de Pentecoste. Mas Deus antecipou a assunção de Cristo ao céu para poder deixar esse ponto de interrogação. Assim também é o seu ministério. Muita gente vão duvidar do seu chamado, vão duvidar da sua capacidade de chegar. Muita gente vai querer paralisar você. Muita gente colocarão pontos de interrogações, tentarão parar, duvidarão do seu chamado. Mas eu quero fazê-lo lembrar aqui que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele não só ressuscitou, ele teve testemunha da sua ressurreição e da sua assunção aos céus. Então, eu não sei o que você está vivendo, quais são as dificuldades que você esteja passando. Talvez eu esteja falando com líderes espirituais, com pastores que têm sido questionados, missionários que têm sido questionados. Todo grande ministério é questionado. As pessoas duvidam, porque duvidaram de Cristo e duvidam até hoje os judeus, de que ele é o Filho do Deus vivo. Mas o interessante é que a bem-aventurança não são para todos, são para poucos. E se você está incluso nisso, utilize desse mecanismo que é a fé. Aceite seu chamado. Não porque o homem falou, não porque a mulher falou, não pelos dons espirituais que você tem, mas pela convicção de que você acredita no chamado que Deus te fez. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele foi assunto aos céus e ele voltará. Que essa seja a revelação nesse dia para você. Pontos de interrogação sempre haverá, e resposta sempre quem vai dar será Deus, sobre o teu chamado e sobre a tua escolha.